Olá! Nessa aula a gente vai abordar alguns aspectos técnicos que são essenciais a gente conhecer antes mesmo de tocar qualquer música no piano, tá? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a posição da nossa mão, bem como a relação dessa posição da nossa mão com o nosso corpo, tá? Primeiramente, a gente vai colocar a nossa mão de tal forma que o nosso pulso faça uma linha reta com o nosso cotovelo, ou seja, eu não posso deixar o meu pulso nem para baixo e nem muito para cima, tá? Então é quase que uma linha reta, né? E a mesma coisa, o nosso cotovelo e o nosso ombro vai fazer quase que um ângulo de 90 graus, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não tem problema, mas a gente sempre vai tender a fazer esse ângulo de 90 graus, tá? A nossa posição de mão sempre vai ficar em formato de concha sobre o teclado, tá? Então a gente também não pode deixar a nossa mão ficar muito reta, né? Muito reta e nem muito curva demais, né? Então tem uma posição exata que vai te deixar mais confortável, que vai também te deixar com mais predisposição a fazer coisas rápidas, né? A gente sempre procura ter esses aconselhamentos técnicos justamente pensando no futuro, que você for tocar alguma coisa rápida, se você não tem essas bases muito bem estruturadas, você vai ter muita dificuldade lá na frente para fazer coisas rápidas, enfim, né? Com relação, voltando aqui à posição da nossa mão, eu gosto sempre de utilizar uma bolinha, né? Porque isso faz com que a gente deixe a nossa mão no lugar certo. Você pode pegar uma bolinha de tênis, né? Uma bolinha, essa aqui é uma bolinha de marabales, né? Então você coloca ela na sua mão, né? Você tira essa bolinha, você gira a sua mão, assim você coloca no piano, já está na posição correta, tá bom? Mesma coisa a gente pode fazer com a mão esquerda, vai ser o mesmo princípio, linha reta do nosso pulso ao nosso cotovelo e um ângulo de 90 graus do cotovelo até o nosso ombro. E a posição correta da nossa mão, a gente também pode segurar uma bolinha, tirar essa bolinha, gira a nossa mão e aí a gente já fica com os nossos dedos bem posicionados no piano. Agora, a segunda coisa que a gente vai observar com relação à nossa posição ao instrumento é uma coisa que é um pouco sutil assim, né? Mas que faz uma grande diferença, que é o fato da gente sentar muito para trás, no banco mesmo, né? A gente sempre vai tender a sentar mais mais assim no cantinho do banco, sabe? Um pouco mais para frente, porque isso também deixa o nosso corpo predisposto a fazer coisas rápidas, enfim, né? Pois bem, então a segunda coisa que a gente precisa aprender nessa aula é localizar as notas no piano, né? Eu acho que a gente aprende isso desde a nossa infância, é quase que um conhecimento universal, assim, né? Que são as 7 notas musicais. Vai ser Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São através dessas notas musicais que a gente vai construir toda a nossa música que a gente conhece, que a gente ouve, tá? Para localizar essas notas no piano é muito fácil. A gente vai ter que olhar para as teclas pretas e observar. Aqui a gente tem 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, 2, 3, assim por diante, tá? Então a gente vai olhar para as 2 teclas pretas e ver a nota que tiver à esquerda, tá? Essa nota que tiver à esquerda das 2 pretas vai ser sempre o Dó. Então, em todo o piano, o que vai mudar, indo para a direção da sua direita para o piano, vai ser que as notas vão ficando mais agudas, em detrimento da sua esquerda, que as notas vão ficando mais graves, né? Então, quer dizer, esse aqui é um Dó e esse aqui também é um Dó. A diferença entre esses 2 Dós é que um é mais agudo do que o outro, tá bom? Aí o que acontece? A gente achou o Dó, né? Para a gente achar as outras notas da sequência musical, basta a gente ir andando nas teclas brancas, por exemplo. Então essa nota aqui é o Dó, a próxima nota à sua direita vai ser o Ré, a próxima nota vai ser o Mi, a próxima nota Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Sempre vai dar certo, tá? Sempre vai ter essa sequência e sempre vai calhar das 2 teclas pretas que tiver à esquerda ser Dó, enfim, tá? Nesse momento é importante também a gente estabelecer algumas posições iniciais. Primeira coisa que a gente vai achar vai ser o Dó central, que é o Dó que fica mais ou menos no piano. Não sei qual instrumento que você tem na sua casa, porque
grande parte dos alunos vai ter um teclado que tem uma quantidade um pouco reduzida de notas, né? Não é que nem um piano que tem 88 teclas. Outros vai ter um piano digital, enfim. Para localizar tanto no piano de cauda quanto no piano vertical, a nota que a gente vai chamar de dó central, que é esse dó do meio do piano, é muito simples. É só a gente ver onde está a marca do piano, onde fica a chave, e esse dó vai ser posicionado dessa forma, tá? Se você tem um teclado, o dó central também vai ser o dó que vai ficar no meio do piano, tá? Então, no meio do teclado, no meio do piano. Então, é muito fácil de você localizar. Geralmente, um teclado, por exemplo, de 4/8, ele vai ter uma extensão daqui até aqui, né? Então, é só você calcular qual que vai ser o dó central. Se a gente tem esses dós nas extremidades, né? A gente caminha pro dó em direção ao centro. A gente vai ter esses dois dós, desculpa. E por último, esse daqui, né? Então você consegue calcular mais ou menos onde fica o dó central, tanto no teclado como no piano digital. Também não vai ter essa referência da marca, mas é só você analisar, né? Importante notar que a gente não começa com dó no piano, a gente começa com a nota lá, tá? Porque talvez essa nota que seja mais grave que a gente vai tocar, né? Notas mais graves do que o lá, por exemplo, não vai ser utilizado em música, assim, ou dificilmente vai ser utilizado em música, tá? Então a gente vai também pegar do dó central e a gente vai caminhando até a gente encontrar mais ou menos aonde fica o dó central, né? Então encontrar esse dó central vai ser muito importante. Porque é a partir desse dó central que a gente vai estabelecer as relações ali das nossas primeiras músicas iniciais. Estabelecido onde fica o dó central, na verdade a gente vai começar o nosso primeiro exercício nele mesmo. A gente vai colocar nossa mão direita com o polegar no dó central, os outros dedos nas outras teclas, e a gente vai fazer o seguinte exercício: a gente vai tocar cada nota que estiver debaixo do nosso dedo. Ou seja, vai ser dó, ré, mi, fá, sol. Faça somente esse exercício. E coisas importantes que você vai observar nesse primeiro exercício, essas coisas fundamentais que vão servir para qualquer música que a gente for tocar a partir daqui. São 4 regrinhas importantes com relação à posição dos nossos dedos que você vai observar. Antes de eu falar dessas regras, é importante salientar que nesse momento pode ser que você não consiga fazer uma ou duas dessas regrinhas que eu vou falar, tá? E não tem problema, porque com a prática essas coisas vão sendo incorporadas futuramente. Mas eu cito elas nesse momento para que você sempre fique com isso na sua cabeça e toda vez que você for tocar, você vai buscar fazer essas 4 regrinhas. Mesmo que você não consiga, porque insistindo, vai chegar um momento que naturalmente você vai estar fazendo todas elas, tá? Mas eu gosto de citar essas regras para que você já fique com isso na sua cabeça. A primeira regra é: a gente não pode quebrar a ponta do nosso dedo. Tipo, fazer isso daqui, né? Essas partes do nosso dedo, que se você for olhar no seu dedo, ela é dividida em 3 partezinhas, essas partezinhas são chamadas de falange. Então essa falange ela tem que ser firme, eu não posso quebrar ela, fazer desse jeito, tá? Porque isso vai te atrapalhar muito. Nesse sentido, pessoas que têm a unha um pouco maior vai tender a fazer isso, porque quando a gente está com a unha grande, por exemplo, a gente não consegue tocar com a parte gordinha do nosso dedo, então automaticamente a gente acaba fazendo isso, tá? Então por isso que é importante o pianista sempre ter a unha muito bem cortada, né? É claro que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente mulheres que gostam de manter a unha grande, que não tem problema, você vai adaptando o seu corpo para fazer isso, mas que não é o ideal, tá? Então, primeira coisa, pontas do dedo sempre firme, sempre tocando com a parte gordinha do nosso dedo. Então, essa é a nossa primeira regrinha. A segunda regrinha é: quando eu estiver tocando qualquer coisa no piano, a gente sempre vai procurar deixar os dedos encostados no teclado, mesmo que eles não estejam sendo tocados. Então, quando eu faço esse exercício,
Veja bem, eu não levanto os meus outros dedos que não estão tocando, né? Eu não faço isso daqui. Né? Isso aqui é ruim. Então a gente sempre vai procurar deixar os nossos dedos bem encostados, tá bom? A terceira regra vai ser a seguinte coisa, ó. Eu vou tocar esse mesmo exercício de duas formas diferentes, tá? Desse jeito, primeira forma. E a segunda forma é isso. Perceba a diferença dessas duas formas. Vou tocar novamente. Primeira forma. E segunda forma. Veja bem, na primeira forma eu deixei um silencinho de uma coisa e outra. E já na segunda não, eu conectei uma nota à outra, tá? Esse conectar uma nota e a outra é o que a gente vai chamar de legato. E a gente sempre vai procurar fazer dessa forma, tá? Então, pensando no universo de possibilidades que a gente tem para tocar piano, a gente vai ter as notas muito separadas. E as notas eu deixando todos os meus dedos conectados. Tipo, quando eu toco, eu deixo eles lá tocando a nota. Meio que esse toque legato vai ser o meio termo das duas coisas, né? Eu não deixo nem a nota separadinha demais e nem os dedos conectados demais, assim, de tal forma que eu fique com eles ali segurando, né? Então esse é o meio termo, a gente sempre vai procurar fazer esse toque legato, tá? Ótimo. E o quarto princípio fundamental, que eu acho que eu já falei para vocês, né, na aula anterior, é deixar a nossa mão sempre curva, né? Há uma tendência muito grande de repente a gente desmontar, a gente encostar aqui no canto, nessa parte preta do piano, no caso do meu piano que é preto, né? Então a gente tem que sempre evitar fazer isso, né? A nossa mão sempre vai ficar em uma posição de acionamento ativa, assim, né? Quando a gente encosta aqui, a nossa mão fica meio refém da gente apoiar aqui e a gente não tem tanta agilidade. Além do que, se você deixar apoiado, aqui a sua tendência de ter algum problema com relação a tendinite e coisa e tal é bem maior, assim, do que se você deixar assim. Assim é a posição correta, até para você digitar no computador, né? A gente acaba digitando assim, encostado com a nossa mão, isso força bastante as nossas articulações. Quando a gente faz isso, a gente alivia 100% desse problema, tá? Agora, o primeiro exercício que a gente vai fazer é tocar as 5 notas, uma em seguida da outra, observando agora esses quatro princípios, tá? Você vai até o Sol e depois você volta até o Do. Então vai ser tipo assim, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Mão direita no Do central. E agora a mão esquerda com o minguinho no Do de baixo. Do Do mais grave do que o Do central, tá? Quando eu falo de baixo, eu sempre estou falando do 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 lado esquerdo do que estava o Do central, tá? Vamos lá. Então, mesma coisa. A gente começa pelo minguinho e vai até o polegar. E depois a gente desce. Né? Eu não expliquei essa relação de quando a gente fala sobe e desce, porque quando a gente vai para as notas agudas, que é pelo seu lado direito, a gente sempre vai ter a noção de que as notas elas estão subindo, até porque depois mais pra frente, quando a gente vê na partituras, quando as notas elas vão subindo lá no nosso pentagrama, onde a gente escreve as notas, vão ser as notas mais agudas. Então sempre a gente vai usar esse princípio de estou indo para minha direita, eu estou subindo com as notas. Se eu estou encaminhando para minha esquerda, eu estou descendo com as notas, tá? Feito com a mão direita, com a mão esquerda, agora chegou a hora de tentar fazer com as duas mãos o mesmo movimento, tá? Começando pelo minguinho na mão esquerda, começando com o polegar na mão direita.
pode tentar fazer isso, mas se você não conseguir, ai, nossa, estou atrapalhando com todos os dedos, a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Você pode tocar primeiro com a nota da mão esquerda, o Dó da mão esquerda, por exemplo, depois o Dó da mão direita, e fazer isso de maneira alternada, sabe? Tipo, Dó da esquerda, Dó da direita, Ré da esquerda, Ré da direita, Mi da esquerda, Mi da direita, Fá. Você pode repetir isso algumas vezes, porque isso vai te dar uma certa coordenação motora necessária para depois executar com as duas sem ser alternado, né? As duas tocando juntas ao mesmo tempo, né? Pratique isso algumas vezes, como eu falei anteriormente, a gente tem que usar esses 4 princípios. Se você não conseguir fazer com esses 4 princípios sendo aplicado, não tem problema, isso com o tempo você vai adquirindo essa coordenação motora, enfim, né? Mas é importante que você pratique bastante esse exercício para a gente poder fazer a nossa primeira música no piano. Vamos então à nossa primeira música no piano. Para essa música, veja bem, a gente não vai ler a partitura, a gente vai aprender por um processo chamado imitação. Eu basicamente vou tocar aqui e vocês vão repetir aí do outro lado. A gente faz esses exercícios no primeiro momento justamente para que vocês possam experimentar o piano, para que vocês entendam e consigam tocar uma música já de início, sem ter a preocupação de entender signos musicais, entendeu? Então por isso que a gente utiliza essa primeira música sem partitura, tá? Mas ela vai estar aqui em anexo futuramente, depois que vocês já tiverem passado pelo processo de leitura de partitura, a gente vai voltar e você vai olhar e falar, nossa, agora eu consigo entender tudo que está escrito, tá? Mas, para a gente aprender nesse momento, a gente não vai utilizar a partitura. Vamos à música. Pois bem, vamos começar pela mão esquerda. Ela vai posicionar no Dó, que vai estar à esquerda do Dó central, tá? Então a gente vai colocar o nosso dedo mínimo no Dó de baixo. E se a gente colocar todos os dedos na nossa tecla, a gente vai ter o Dó com o dedo mínimo e o Sol com o polegar. E vão ser essas duas notas que a gente vai tocar, Dó e depois Sol. Faça isso algumas vezes só para você sentir. E a gente vai aprender só isso na mão esquerda por enquanto. A mão direita vão ser duas coisas diferentes. Ou vai ser Dó e Ré, ou vai ser Dó e Sol, tá? Então duas coisas diferentes, Dó e Ré, e depois Dó e Sol. Vamos para a primeira partezinha da nossa música, que vai ser alternado mão esquerda com mão direita. A gente vai tocar as duas notas da mão esquerda, Dó, Sol. A primeira possibilidade da mão direita, que é o Dó, Ré. Depois a gente vai voltar, tocar o Dó, Sol de novo com a mão esquerda. E tocar a segunda possibilidade da mão direita, que é Dó, Sol. Vai ficar dessa forma, ó. Dó, Sol, Dó, Ré. Dó, Sol, Dó, Sol. Faça isso algumas vezes. Muito bem, agora a gente vai ir para a segunda partezinha da nossa música, que vai ser, a gente vai pegar aqui a nossa mão esquerda que estava no Dó, a gente vai caminhar duas teclas para baixo, e essa tecla agora, com o dedo 5, vai ser a nota Lá, e o polegar vai ficar no Mi automaticamente, né? Se você deixar todos os dedos um em cada tecla. E vai ser a seguinte nota que você vai tocar agora, ó. Lá, Mi, tá? Ou seja, são os mesmos dedos que você estava tocando no Dó, mas agora você vai tocar no Lá. A mão direita vai continuar sendo a mesma coisa. Dó, Ré ou Dó, Sol. E a gente vai fazer alternadamente
Isso também, tá? Mão esquerda, Lá, Mi. Mão direita, Do, Ré. Mão esquerda, Lá, Mi. E mão direita, Do, Sol. Certo? Repita isso algumas vezes. E agora, a gente vai voltar e vai repetir tudo o que a gente fez. A mão esquerda no Do e vai fazer Do, Sol, Do, Ré. Do, Sol, Do, Sol. Vai 2 notas para baixo. Lá, Mi, Do, Ré. Lá, Mi, Do, Sol. Essa é basicamente a nossa música. A gente vai pegar isso que a gente fez e a gente vai fazer isso 2 vezes. Então a música, até onde a gente aprendeu, vai ficar dessa forma: Do, Sol, Do, Ré, Do, Sol, Do, Sol. Esquerda vai pro Lá, Lá, Mi, Do, Ré, Lá, Mi, Do, Sol. Volta pro Do de novo: Do, Sol, Do, Ré, Do, Sol, Do, Sol. Vai 2 teclas para baixo: Lá, Mi, Do, Ré, Lá, Mi, Do, Sol. Para a gente terminar a nossa pequena música, a gente estava com a mão esquerda no Lá, a gente vai voltar pro Dó e vai tocar Do, Sol na mão esquerda, que a gente já está acostumado a fazer. Porém, na mão direita a gente vai tocar Do, Ré, Mi. Então a sequência vai ser mão esquerda, Do, Sol, Do, Ré, Mi na mão direita. Mas, quando a gente for tocar esse Mi, Do, Sol, Do, Ré, vou tocar o Mi. Eu venho com a minha mão esquerda com o indicador e toco o Do aqui por de cima da minha mão direita. Existe essa possibilidade da gente passar a mão esquerda por de cima da direita. Então vai ficar assim: Do, Sol, Do, Ré, Mi na mão direita e Do aqui por cima com a mão esquerda. Fazendo a música inteira, vai ser desse jeito. Ótimo! Tem algumas vezes até fica fluido dessa forma, né? Inicialmente pode ser que você não consiga fazer sem parar, às vezes você vai ter que parar para mudar a mão esquerda e tá tudo bem. Você vai treinando algumas vezes até que seu dedo vai automaticamente para o lugar certo, tá? E vai faltar só o último elemento, que é o pedal do piano. Se você tem um teclado, pode ser que venha um quadradinho como um pedal, ou pode ser que não tenha pedal e aí nessa etapa você vai pular nesse momento. Se você tem um piano de cauda ou um piano vertical, você tem dois ou 3 pedais. Você vai apertar o pedal da direita com o seu pé direito, tá? O pedal da direita, isso mais pra frente a gente vai abordar com mais profundidade, mas praticamente ele vai deixar com que a nota fique soando. Toco a nota, se eu tiro minha mão, ela continua soando. Isso faz com que a música fique rica e que ela se transforma praticamente. Inicialmente, quero que só que você deixe esse pedal apertado e vamos fazer a música inteira com o pedal apertado. Veja como a música vai mudar agora. Muito bem, viu como é que a música muda? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... O que acontece? Se eu deixo meu pedal sempre apertado, a música ela vai ficar muito embolada. O som vai ficar muito embolado, porque aí pode soar um pouco estranho, porque o som está embolado. O que a gente faz? Frequentemente, a gente vai desapertar e apertar o pedal
para que esse som não fique tão embolado. E vai ser em alguns pontos específicos, que com o tempo você vai sacar, mas nesse momento eu vou falar quais são os pontos específicos que você vai fazer essa troca de pedal. Primeiramente, quando você vai seguir pela mão esquerda, quando ela estiver aqui no Dó, você deixa o pedal apertado. Fui para o Lá, desaperta e aperto de novo. Voltei para o Dó, desaperta e aperto de novo. Agora, o que acontece? A gente tem que tentar fazer essa transição de pedal, essa troca de pedal que a gente vai chamar, né? Quando a gente desaperta e aperta o mesmo pedal, a gente está falando que a gente está fazendo essa troca de pedal. Não que a gente vai trocar o pé apertar pedais diferentes, não. A gente vai apertar o mesmo pedal, mas a gente vai desapertar e apertar o mesmo pedal, né? A gente chama de troca de pedal. Essa troca de pedal, ela tem que ser feita de maneira muito sutil, né? Eu não posso deixar um silêncio de uma coisa e outra. Então, isso é um erro muito comum. Do aluno tá fazendo. Deixa esse silêncio para depois apertar de novo. Então, isso faz com que a música ela perca fluência, né? Ela vai ficando parada. Nesse sentido, a gente tem que tentar fazer essa troca de pedal quase que no último instante da nossa música, da nossa troca de pedal, tá? Então eu toco, eu vou ter que trocar de pedal, eu faço isso no último instante, tá? Troco o pedal no último instante. E assim por diante. Perceba que nesse final da música eu apertei o pedal e deixei ele até o final, tá? Então eu não tenho que fazer nenhuma troca nesse final, que é essa música aqui, ó. Ok? Então, coisas a serem observadas. Primeiro, pode ser que num primeiro momento você não consiga essa fluência que eu toquei, né? Essa música, mas que com o tempo, com a prática, você vai adquirindo essa fluência musical. Segundo, toma cuidado com o pedal. Também, mesma coisa. No início pode ser que de repente você não consiga trocar o pedal e vai ficar um buraco no meio da música, mas treine até você conseguir fazer de maneira fluida, tá? E terceiro, não esqueça aqueles princípios de posição de mão e coisas que a gente abordou na aula passada, mas se você não conseguir tudo isso no primeiro momento, não tem problema, tá? Então, é isso para a nossa aula de hoje e até a próxima!